Muito boa noite. Estamos mais uma vez no nosso programa Jesus e Saúde Mental. E em alguns programas nós estamos falando sobre mensagens bem diretas da nossa benfeitora Joana de Ângeles a partir do médium Divaldo Pereira Franco. A Joana tem uma obra muito extensa, tanto obra de estudos espíritas, o livro Lampadário Espírita é um exemplo fantástico, Estudos Espíritas, outro exemplo, como tem o livro da série psicológica que aprofunda a temática da saúde mental na perspectiva da psicologia, da psiquiatria e do espiritismo, mas há uma série de mensagens que é como se fosse assim, pegando toda essa teoria e colocando sugestões terapêuticas para o nosso dia a dia. Então essas mensagens são de um valor tão grande porque elas traduzem uma complexidade do que tem na obra da série psicológica, uma complexidade que tem dentro da codificação espírita e nos traduz como insights psicoterapêuticos. Então acho que vale a pena a gente se dedicar a ler um pouco mais essas mensagens, pensando na prática do nosso dia e fazendo algumas interfaces com alguns conhecimentos da nossa área do espiritismo, da psicologia, da psiquiatria. E mais uma vez eu vou ler uma mensagem sobre o livro Episódios Diários do Divaldo Pereira Franco e da Joana de Ângeles. Então fica conosco depois da nossa vinheta. Como falamos, o livro Episódios Diários, a mensagem 30, ante a calúnia. É inevitável, diz Joana de Ângeles, ser vítima da calúnia, porque ela faz parte do orçamento moral de muitas pessoas, a fim de ser apresentada no mercado da leviandade humana. Muitos se comprazem em urdi-la e desferi-la, por inveja, por ciúmes ou simplesmente por doença moral. Outros se encarregam de divulgá-la, alegrando-se em fazê-lo, porque também estão atormentados. Não sintonizes com aqueles que vivem nessa faixa. Igualmente, não te permitas atingir pelas farpas caluniosas que te arrojam. Vive de tal forma que o caluniador fique desmoralizado pela falta de provas. Cada dia é lição que se transforma em vida ao longo do teu caminho eterno. Diariamente surgem episódios de calúnia, intentando alcançar alguém. Assim, perdoa o caluniador, ele não fugirá de si mesmo. Contam que uma caluniadora buscou o seu confessor e narrou arrependida a sua insensatez. Pedindo absolvição para o triste delito, perguntou ao ouvinte atento qual era a sua penitência. Então essa pessoa que recebeu a calúnia reflexionou e falou assim, pediu-lhe que fosse ao lar e trouxesse uma almofada de plumas, subisse à torre da igreja e dali se espalhasse ao vento com o máximo cuidado e após viesse receber a competente liberação. Então logo terminou de fazê-lo, a confessa, caluniadora, retornou e perguntou, e agora? E a pessoa que recebeu a calúnia disse assim, volta lá. Respondeu o sacerdote, recolhe todas as plumas e refaze a almofada. A calúnia são plumas ao vento que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. Profundo, né? Muito profundo e bonito, muito profundo, poético e bonito, e encerra um exemplo muito grande, porque a gente sempre fala da calúnia, né, pensando na pessoa que recebe. E aí eu queria começar a reflexão com o final da mensagem. Porque no final da mensagem é uma caluniadora, é uma pessoa, né, que buscou o seu confessor, na verdade não é a pessoa que... Ela buscou não a pessoa que recebeu a calúnia, ela buscou o sacerdote, que era a pessoa com quem ela se confessionava. Então ela buscou lá o sacerdote, fez a confissão, narrou que havia caluniado e perguntou o que é que tinha que fazer. E aí ele dá esse exemplo, né? Olha, dá o exemplo da almofada, vai em cima da torre, joga a almofada e as plumas vão ao vento. E aí você só vai conseguir, digamos assim, paz. Você só vai conseguir paz quando você é a fonte da calúnia,
a fonte da fake news, a fonte dessa mensagem de intriga, porque calúnia, intriga, elas estão de mãos dadas, né? A calúnia, a intriga, digamos assim, a pessoa que acaba sendo ardilosa, a pessoa que acaba sendo astuta, ela é a fonte que vai precisar depois arcar com as próprias consequências dessa fonte. E essa consequência é tão complexa que Joana de Ângeles vai dizer: a calúnia são plumas ao vento, que vão sempre adiante, não para a amargura do caluniado, não para a amargura da pessoa que recebeu a calúnia, que foi o alvo da intriga, que foi o alvo da astúcia. Não. Essas plumas ao vento, né, vão adiante, justamente por causa que o vento vai levando, e a amargura fica no caluniador. Porque, para ele poder deitar em paz, ele vai ter que recolher essas plumas para refazer a almofada e poder deitar a própria cabeça. E na doutrina espírita, nós acreditamos na reencarnação, acreditamos na lei de causa e de efeitos, e sabemos que o que nós fazemos gera um patrimônio de consequências para nós mesmos. Então, esse rejuntar as plumas que foram atiradas ao vento e foram para bem longe, conforme a ventania da nossa leviandade no passado, a força do vento, que é a força da nossa leviandade, ela vai mais longe e aí vai nos trazer consequências, às vezes, de ter que juntar essas plumas em várias existências. E essa pluma que fere, né, e que a gente precisa recolher para poder, né, também voltar a descer, porque a pluma tem a pena ela também tem 2 pontos. Quando você se deita num travesseiro de plumas, por exemplo, às vezes quando dá uma alfinetada, né, dá uma espinhada, porque é a parte da pena, é a parte da pluma que ficava dentro da pele, digamos assim, dentro do corpo do animal. Então, a pluma também pode espezinhar, né? E esse espinho que vai ficar nas nossas entranhas, na nossa carne, vai gerando consequências. E é muito interessante perceber que a consequência da calúnia, quando nós somos as pessoas que caluniamos, a consequência da intriga, ela fica muito gravada dentro de nós, especialmente quanto mais forte ela for, justamente na área da nossa inteligência. Porque para fazer uma intriga e uma calúnia e espalhar bem essa intriga e essa calúnia, a gente tem que usar da inteligência ou o mau uso da inteligência. E o mau uso da inteligência é a astúcia, o mau uso da inteligência é a intriga, e esse mau uso da inteligência gera consequências nesse órgão-choque, que é o sistema nervoso central, e aí uma série de doenças que tem, digamos assim, um quê kármico, para usarmos uma linguagem budista, hindu, ou um quê reencarnatório, ganham a sua origem justamente naquele momento em que nós usamos a calúnia para poder disseminar o atrito. E às vezes sentimos na pele, e é interessante que o sistema nervoso central e a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, é a pele. E a pele vem da mesma parte do embrião que o sistema nervoso central vem, o ectoderma. Essa parte mais externa do embrião forma o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal, os nervos todos, mas forma também a pele. E aí muitas doenças dermatológicas, as mais variadas, elas têm um fundo emocional. A parte emocional influencia a doença da pele, a própria doença na pele abala o emocional, a parte psiquiátrica, quer seja de maneira indireta, alterando, por exemplo, a nossa imagem corporal, diante de uma doença muito grave que altera o nosso corpo como um todo, e aí gera uma questão indireta, né, de uma reação psicológica, quanto uma reação direta do próprio organismo nessa integração. Então é interessante que quando nós usamos da intriga, da calúnia, da nossa inteligência alimentando a astúcia, nós fragilizamos o nosso sistema nervoso, o órgão responsável no corpo pela nossa inteligência,
também machucamos a nossa pele como um todo, e aí não é à toa que a gente vai encontrar doenças graves desses dois setores, como sendo consequência também dessa origem. Essa pluma que vai ao vento, do ponto de vista mais espírita, técnico, às vezes vai gerar doenças kármicas, doenças que a pessoa tem, né, nesses dois órgãos, então as mais graves, né? Infecções, a hanseníase, a neurosífilis. Aí a gente vai, mas também tem uma questão da sexualidade. Exatamente. Aí a gente vai entrando no outro polo, porque em geral os dilemas vêm juntos, sabe? Quantas calúnias não são feitas, inclusive, do ponto de vista da sexualidade? Quantas calúnias não são feitas para poder destruir o lar alheio e poder construir o próprio lar com os destroços do lar alheio? Ou para conseguir algo que o poder da sexualidade, da sedução... Então acaba que um problema vai gerando outro, e a gente vai ter doenças complexas que, a partir de uma infecção, você tem ali o dilema da sexualidade, você tem o dilema da pele e o dilema do sistema nervoso central, porque são doenças que atingem o sistema como um todo. Porque quando usamos mal a nossa sexualidade, quando usamos mal a nossa inteligência, nós usamos mal as duas principais forças, né, que nos motivam: o Eros, a energia amorosa, e essa energia do Logos, da razão, que nos motiva também. E aí você vai ter, por exemplo, doenças como sífilis, uma DST, e atingindo a pele, em algumas manifestações sifilíticas, e atingindo o sistema nervoso central, a neurosífilis. Então é interessante a gente pensar nessa complexidade que a Joana de Ângeles nos traz como um alerta. Olha, a calúnia que você desfere é como pluma que você dirige ao vento em cima de uma torre, ela se espalha e a força do vento tem a força da tua leviandade, e depois você vai precisar juntar essas plumas e a amargura vai se cravar na tua própria carne, na tua própria pele, no teu próprio corpo, em doenças mais complexas. Por isso que ela vai agora fazer esse alerta, e mais na parte inicial da mensagem, ela vai falar de como nós podemos nos portar diante dessa situação. De tal forma, né, de tal modo que a gente pode já ficar um pouco aliviado, né? Quando nós somos objetos de calúnia, a gente pode ficar um pouquinho aliviado, porque já não somos mais os caluniadores, né? Não quer dizer que a gente vai ficar feliz porque recebeu calúnia, porque seria masoquismo, mas pelo menos aliviados, porque veja o que ela começa na mensagem dizendo: é inevitável a calúnia. Por consequência, é inevitável ser vítima de calúnia. Por quê? Porque, infelizmente, ela está constatando, infelizmente é palavra minha, mas ela está falando assim, olha, a calúnia faz parte do orçamento moral. Interessante a fala, né? Orçamento moral de muitas pessoas, a fim de ser apresentada no mercado da leviandade humana. Então, nós temos ainda muita leviandade. A gente faz assim, não, olha, eu não falei por mal, mas será que você está falando por bem? Né? É de se pensar. Não foi por maldade, tá bom, mas foi por bondade? Porque às vezes essa palavra ao vento, assim, que pode ser neutra, às vezes a gente sabe que vai atingir. Então tem que segurar um pouco mais a língua, segurar um pouco mais o ímpeto de comentar a vida alheia, o ímpeto de fazer fofoca, porque às vezes a fofoca, ela não vem com essa maldade, né? Só vem falar, comentar, né? E é normal, de certa forma, porém, tem que segurar. Onde eu estou fazendo essa fofoca? Onde eu estou comentando? Onde eu estou, sabe? Porque aí a gente vai ganhando um volume maior, e aí vai entrando no mercado da leviandade. Então, nesse sentido, é natural que a gente vai ser objeto de calúnia. Mas, eu diria assim, pensando até em muitas situações pessoais, né, do que sei, do que sei da minha existência e de outras existências, eu fico assim pensando que às vezes, né, muitas coisas que a gente próprio recebe hoje como sendo objeto da calúnia, não deixa de ser também um reflexo ainda da lei de causa e efeito
do passado em que nós éramos os intrigadores, os astutos, os caluniadores, portanto, e usávamos da nossa sexualidade, do nosso poder, da nossa inteligência para destruição. Aí vem uma fase de lei de causa e efeito no corpo, na pele, no sistema nervoso central, e uma outra etapa que são mais as questões morais, as questões que não são mais, às vezes, expiações, mas começam a ser provas. São questões de testemunhos, onde nós vamos passar pelaquela situação, não mais expiatoriamente falando, mas é uma dor mais provacional, uma dor mais de testemunho, provando o gosto daquilo que nós fizemos, mas tendo mais resistência, e que poderia ser uma opção, porque a dor da expiação e a dor da provação são muito parecidas, do ponto de vista do sentir a dor. Só que a expiação é uma dor inevitável. A provação é uma dor evitável. Na expiação, então essa doença kármica que eu estava falando na pele, no corpo, no cérebro, ela é inevitável, ela vai aparecer independente dos fatores externos. Porque, por exemplo, vamos pensar na hanseníase. Tem um agente externo de infecção. Mas todos nós sabemos, hoje, com a medicina, com a infectologia, que a infecção, para se ocorrer, ela precisa também de uma certa predisposição do corpo. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, na Covid-19, pessoas que foram expostas muito e não receberam, não contraíram a infecção. Aconteceu isso comigo, eu me expus várias vezes pela questão do trabalho e por tantas situações familiares, mas não tive Covid. Recentemente, estava fazendo palestras em outro local e uma das pessoas me falou assim, aflito, olha, eu fui diagnosticado com Covid, só para você ficar de olho. Eu fiquei de olho, mas também não tive Covid. Teste sendo feito, ou seja, toda infecção tem o agente externo, mas tem também a predisposição biológica da pessoa. E essa predisposição biológica pode ser também uma predisposição kármica, ou seja, reencarnatória. Então é inevitável. Independe do contato, porque às vezes a hanseníase dessa existência você pode ter com o contato sexual. Porque muitas doenças infecciosas, elas aumentam a chance de ter com a intimidade, com o contato íntimo, especialmente se for um contato mais promíscuo, certo? Porém, mesmo que você não tenha um contato nessa existência, você vai ver algumas doenças infecciosas que falam dessa questão kármica. Então, a dor expiatória é inevitável. É um mecanismo biológico que vai surgir. A dor provacional é evitável. Você pode evitar. Como é que eu posso evitar a calúnia, né? A calúnia mais intensa? Muito simples. Eu, Leonardo Machado, e você pegando como consequência. Quando nós não nos expomos, né, ficamos mais escondidos, nós somos menos alvo de calúnia. Então, se eu quiser evitar, né, essa prova da calúnia, essa inevitabilidade que Joana de Ângeles está colocando, uma estratégia é eu parar o trabalho, eu me esconder, eu não ficar tão exposto, porque é sine qua non. Quanto mais você se expõe, quanto mais você aparece, mais você fica exposto também à calúnia, à fofoca, à intriga, aquele comentário que não é maldoso, mas traz uma ferida, sabe? Então, é evitável. É evitável. Outra forma de evitar é se as pessoas fossem mais, digamos, mais evoluídas, mais evangelizadas, né? Certamente no mundo que não seja de provas e expiações, e que nós não estejamos sujeitos a essa questão reencarnatória, a questão das perturbações do nosso dia a dia, certamente é possível conciliar um trabalho de visibilidade sem a presença da calúnia, porque as pessoas já são mais educadas emocionalmente, já são mais moralmente evoluídas. Mas no contexto atual é inevitável você estar aparecendo e receber a calúnia. Vai fazer parte, sabe? Por quê? Porque, como diz Joana de Ângeles, a calúnia ela é fruto da inveja, fruto dos ciúmes. Então, se a origem da calúnia, né, a inveja que o outro tem, os ciúmes que o outro tem, para que ela não existisse,
no mundo mais evoluído, é preciso que as pessoas sejam mais evoluídas e saibam lidar mais com a própria inveja que sentem, sem desferir o dardo da calúnia. Lidar mais com o ciúme que sente, sem desferir o dardo da calúnia. Até um mundo mais evoluído, em que as pessoas nem sentem inveja, nem sentem ciúmes, porque já estão bem resolvidas consigo mesmas, né, nas suas inseguranças. Então, uma possibilidade é não ter essa perturbação alheia, essa inferioridade alheia. E aí, por isso que é inevitável. Porque se fosse necessário, tivesse que acontecer, aí a gente estaria entrando num paradoxo de que o caluniador está sendo apenas um carrasco de Deus. Olha, eu estou fazendo isso porque Leonardo precisa passar pela prova da calúnia. Ora, aí eu estou subvertendo a lógica, dizendo que aquele que fere está sendo apenas um agente de Deus. Não. Então é evitável. É evitável. Ai daquele pelo qual vem o escândalo. O escândalo, aqui é a calúnia, né, colocada sobre análise, ela, portanto, vai trazer consequências para aquele que foi o objeto. Então é natural a gente entender isso que a gente está colocando, aprofundando a visão da lei de causa e efeito para uma questão prática. E outra coisa que é evitável seria, olha, já que não dá para evitar porque o mundo ainda é de provas e expiações, as pessoas são muito perturbadas e tal, então eu vou evitar essa prova fugindo do trabalho. Eu não vou, digamos assim, ao fugir do trabalho, eu não vou, digamos assim, involuir. Eu não vou gerar um débito negativo, mas eu vou gerar um adiamento. E certamente na minha intimidade, quando eu olhar para trás e ver a fuga que eu fiz pelo medo, eu vou me sentir culpado. Eu vou sentir assim, puxa vida, eu perdi uma oportunidade. Eu estou adiando uma oportunidade. Como uma pessoa conversava comigo sobre o que que ela podia fazer, qual era o propósito dela. E nós conversávamos sobre o trabalho do Cristo, o trabalho espírita. E ela ficava assim um tanto quanto reticente, né? Curiosamente eu tinha falado para ela algo que um médium muito respeitado também havia falado e eu não sabia. Então eu falei assim para ela, olha, não é que você, digamos assim, tenha que fazer, você tem a opção. Agora, certamente você vai se arrepender se você perder essa chance, se você adiar essa chance. Então a prova é um testemunho, e como testemunho, não é uma imposição, já que pode ter um adiamento. Agora, esse adiamento provavelmente vai gerar um arrependimento. Você não vai gerar um mecanismo biológico, porque não é um erro que você comete com o outro, mas você deixou de fazer em nome da tua evolução e você está se atrasando no sentido de retardando o processo evolutivo. Inveja e ciúmes são duas emoções muito difíceis de lidar, porque elas são muito, digamos assim, moralmente inaceitáveis, porque elas podem produzir as mais problemáticas situações. E uma delas é a calúnia. Quando eu sinto inveja do outro, eu posso usar da calúnia para destruir o lugar do outro, já que eu não tenho assim o nível de perturbação, né? Ou não tenho a coragem física para matar o outro, eu mato o outro com a palavra. Então eu não consigo matar fisicamente, eu entendo que não devo, mas eu mato com a palavra, aí eu mato com a calúnia, para que o outro possa sair. Porque qual é o problema da inveja? O problema é que a inveja não é uma admiração apenas. Ela lembra uma admiração, mas na admiração eu olho para o outro e me inspiro no outro, para fazer da minha forma e no meu lugar. Na inveja, eu olho para o outro e quero o lugar do outro. Como eu quero o lugar do outro, eu tento tirar o outro do lugar dele. Ou então, eu quero o meu lugar, mas a presença do outro sinaliza que eu nunca serei unânime, porque sempre vai ter uma competição. Então eu tiro o lugar do outro para que eu fique reinando sozinho. A inveja, portanto, ela se assemelha à admiração no momento que me faz olhar para o outro e querer ter algo parecido, mas a admiração, ela
sai totalmente da inveja, porque a admiração ela não destrói o lugar do outro. Além disso, na admiração, o outro pode existir quanto eu também posso existir, porque a existência do outro não diminui a minha existência. Na inveja, o outro não pode existir, porque a presença do outro, na minha insegurança, na minha perturbação, diminui a minha própria existência. E como consequência, eu tento destruir o outro porque eu também quero o lugar do outro. Então, são caminhos totalmente opostos. E na nossa individualidade, uma estratégia para diminuir inveja, para trabalhar a inveja em nós, é trabalhar isso que eu estou falando, trabalhar a admiração. Se inspire no outro, mas não queira ser o outro. Toda vez que você quer ser o outro, você entra em caminhos muito patéticos, muito caricaturais, porque você não é o outro. Você pode ter até a potência semelhante, mas não é o outro. O outro tem a sua trajetória, tem a sua forma, o seu sotaque, o seu jeitão de fazer as coisas. E você vai ter a sua forma de fazer. Porque aí quando a gente não treina esse olhar para o outro, treinando a admiração, a gente vai alimentando essa inveja e mais cedo ou mais tarde a gente vai usar o dardo da calúnia, às vezes como sendo só um comentário infeliz. Mas esse comentário infeliz ganha proporções, ganha proporções. A outra origem da calúnia é o ciúmes, porque ciúmes e inveja estão muito próximos, sabe? Não são emoções iguais, né? Inveja e ciúmes são emoções complexas, mas são muito primas. Porque quando eu tenho inveja de algo, de alguém, eu sinto raiva. Eu sinto raiva do outro, do algo, do alguém. Quando eu sinto inveja do outro, eu sinto tristeza também. A tristeza é mais direcionada a mim, por eu não ser e não ter o que o outro é ou o que o outro tem. E a raiva é direcionada ao outro pela existência do outro. Veja que nesse sentido, a admiração e a inveja são completamente diferentes. Porque na admiração eu me sinto feliz, porque a existência do outro me serve de inspiração para eu existir. Então não tem espaço aí a raiva, não tem espaço aí a tristeza, tem um espaço a alegria, baseado na esperança de poder ser. A inveja, embora tenha essa semelhança com a admiração de olhar, ela é totalmente diferente nas emoções que nós somos levados a sentir. Porque as emoções básicas são primordialmente a raiva e a tristeza comigo e a raiva com o outro. E às vezes também essa raiva para comigo por me achar, digamos assim, incompetente para não ser como o outro. Pois bem, os ciúmes também. Quando eu sinto ciúmes, eu sinto uma raiva, né? Porque eu me senti ferido, eu me senti lesado. Eu sinto uma tristeza por causa dessa lesão que me causou, mas eu sinto também uma outra emoção, que é o medo. Quando eu tenho ciúmes, eu tenho medo de perder. Quando eu sinto ciúmes, eu sinto raiva porque eu estou sendo traído, ou eu estou sendo diminuído, eu estou sendo aparentemente humilhado. E quando eu sinto a tristeza, eu sinto a tristeza por todas essas emoções que vêm juntas. Aí o ciúmes é completamente igual à inveja, porque na inveja eu adiciono uma outra emoção que é também o medo. Quando eu sinto inveja, eu sou habitado constantemente por medo. Medo de perder o meu lugar, medo de que o outro possa crescer mais e me ofuscar. Então é medo de perder. Então perceba que quando eu sou dominado por ciúmes, quando eu sou dominado por inveja, eu sou habitado frequentemente por medo, por raiva e por tristeza. Então veja que emoções complexas essas duas, ciúmes e inveja. E como essas emoções são muito intensas, se eu não trabalho elas, eu vou muitas vezes gerar algum comportamento. Então como eu me senti lesionado, eu me senti traído, eu me senti diminuído, eu vou atacar. E veja que eu não fui atacar, eu não fui lesionado, é uma percepção. Estou colocando aqui a situação em que eu tive a percepção, não foi que o outro fez, tá? Porque aí vai entrar noutra questão que é o revide, a vingança, é outra questão. Uma questão que o outro não fez nada, mas eu sinto assim pela presença do outro. Eu me sinto assim pela presença do outro. E aí eu vou entrar com essa reação
vingativa, né? Só que é uma vingança irreal, porque o outro não fez nada, não é uma vingança real, porque o outro não agiu contra mim, ele agiu para ele evoluir, não foi para me diminuir. Eu devo olhar a evolução dele como inspiração e não como diminuição, mas eu estou perturbado nessa leviandade íntima, eu estou perturbado nesse orçamento moral negativo, né? Nesse déficit moral, pegando aqui a linguagem da Joana de Ângeles. E aí eu acabo perdendo a minha paz e tirando a paz do outro. Nesse sentido, ela diz assim: quando você for, né, objeto da calúnia, não sintonizes com aqueles que vivem nessa faixa. Igualmente, não te permitas atingir pelas farpas caluniosas que te arrojam. Primeira sugestão: sentir alívio por não ser você o caluniador. Não é alegria por ser caluniado, é pelo menos alívio por não ser o caluniador. E aí vem uma frase fantástica, né? Vive de tal forma que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas. A maior defesa não é, nesse caso, o ataque. A maior defesa é a vida. A vida como sendo uma prova, como sendo o advogado de defesa. E se as tuas atitudes não forem capazes de te defender perante o social, não vão ser as tuas palavras de embate ou de combate que vão ser. E essa situação fica muito clara em situações de alienação parental, em que um dos pares, né, ele acaba, porque a alienação parental pode acontecer entre casal e entre divorciados, porque às vezes você tem ali o casal convivendo, mas um diminui a imagem do outro para o filho nessa competição, como se a presença de uma mãe boa invalidasse a presença de um pai bom, ou a presença de um pai bom invalidasse a possibilidade de uma mãe boa. Então, esse dilema da inveja e dos ciúmes, ele começa em situações que a gente nem imagina, começa às vezes no próprio lar, entre os genitores competindo entre si, um invejando o outro, um com medo do destaque do outro na opinião do filho, e um com ciúmes do amor do filho ou da filha para com ambos. E aí entra, então, às vezes, essa calúnia que ganha áreas de alienação parental. Por quê? Porque o problema, mais uma vez, é que esse dardo chamado calúnia, ele atinge todo mundo. Aquele que desferiu, por causa das consequências que a gente já falou, mas também a pessoa, no caso aqui a criança, que recebe, né, a calúnia de um genitor para com o outro, ou a fala áspera, porque aí eu estou colocando a alienação como uma calúnia, e às vezes não é bem uma calúnia, às vezes é alguma verdade que aconteceu, porém a criança não tem a habilidade, não tem a capacidade de escutar ainda, porque não tem a maturidade para entender, especialmente porque nas realidades da vida, né, nessa balança da leviandade humana, nessa balança do orçamento ainda muito deficitário humano, geralmente não se conta o fato como foi, geralmente se coloca um dedo de mentira, e essa mentira é muito grande e ainda mais inapropriada pela faixa etária. Então, quando nós temos aí essa situação, a palavra é muito adequada, alienação, porque um dos pais é alienado, ou seja, é afastado emocionalmente do filho. Os filhos são levados a se afastarem emocionalmente de um dos pais ou uma das mães por conta da situação da calúnia e da fala, né, que afasta. E a criança acaba sendo a principal vítima também, porque não tem defesas. Então, é muito importante a gente refletir, né, o nosso papel, o nosso cuidado, né, o nosso orçamento íntimo, para que a gente não possa entrar nessa situação. E aí, às vezes, o que é que acontece? Um genitor faz a alienação parental, a criança sofre, o genitor que está sofrendo a alienação parental do outro sofre também, e ele ferido, às vezes para se defender, ele vai para o ataque. E esse ataque
acaba entrando em uma calúnia para com o outro genitor. Então, o genitor A calunia o genitor B, casado ou descasado, tanto faz. A criança, né, ela recebe, é vítima dessa alienação, ela vai sofrer consequências muito profundas na sua intimidade. E esse aqui, né, que sofreu a calúnia, ele, para se defender, às vezes, vai lá e calunia o A. E no final das contas fica calúnia atrás de calúnia, alienação parental atrás de alienação parental e todo mundo sofre. Então o que o Joana de Ângelis está dizendo, olha, a maior defesa, porque quando o genitor B ele vai se defender atacando o genitor A, ele está tentando fazer isso para defender os interesses da criança e se defender. Só que se tiver maior maturidade emocional, esse genitor que está recebendo alienação parental vai perceber que a principal defesa para com a criança, que veio das suas entranhas também, afinal da conta, a gente está falando de uma criança, né, que tem ali os genitores, né? Não é só um genitor. Para poder se efetuar essa situação de alienação parental, não é uma questão da maternidade ou da paternidade dependente, né? Ou de uma adoção independente. A gente está falando de uma situação de dupla para poder acontecer essa alienação parental. Então ele às vezes faz assim com a intenção de se defender e defender a criança, porém ele vai para o ataque. Então quando ele vai para o ataque, ele amplifica a guerra. E aí todo mundo sai perdendo, especialmente a criança. Então o Joana de Ângelis vai dizer, vive de tal forma que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas. Se você for uma boa mãe, a calúnia da alienação parental que você sofreu não vai dar cola. Pode dar cola um tempo, mas não vai dar cola para sempre, porque vai perdendo força a calúnia. Se você é um pai que sofreu alienação parental, viva de tal forma que a tua vida mostre quem você é. Que a tua forma de viver mostre o que você é. E o tempo vai podendo criar essa defesa, né, essa peça jurídica em teu favor. Isso é para tudo, isso é para tudo. Cada dia de Joana de Ângelis é lição que se transforma em vida ao longo do teu caminho. E ela vai mais profundamente. Perdoa o caluniador. Ele não fugirá de si mesmo. Veja, perdoar o caluniador não significa concordar com a calúnia. Perdoar o caluniador é você se livrar da mágoa. É você se livrar do principal dardo que a calúnia pode fazer em você, que é o dardo da mágoa, deixando o teu coração duro e deixando você desvitalizado. Então, um perdão não é para liberar o agressor das consequências, porque ele não fugirá de si mesmo. O perdão é para você se livrar dele, da calúnia, da dor, dessa dureza e poder continuar a tua trajetória. Tudo tem um momento, tudo tem um tempo e graças a Deus há um tempo de abraçar e um tempo de deixar de abraçar, deixar ir, porque o tempo vai fazendo com que a gente sofra como as outras pessoas sofram também as consequências das próprias atitudes e a gente vai aprendendo a evoluir. Que você fique em paz e que estejamos juntos na próxima semana.